Com grande alegria, a Igreja do Brasil celebra a memória de Inácio de Azevedo e seus companheiros. Por isso que o padre está vestido de vermelho, porque são mártires que regaram com o seu sangue o nosso país. Vejam só. Quem eram estes homens, mas em especial quem era Inácio de Azevedo? Todo mundo sabe, desde as primeiras letras, que o Brasil foi catequizado por um grupo de religiosos. Como era o nome mesmo desse grupo de religiosos? Jesuítas. Ok. Quem é o mais famoso jesuíta? José de Anchieta. E outro grande jesuíta é o que nós celebramos no dia de hoje, Inácio de Azevedo. Inácio de Azevedo é um português que foi ordenado padre na Companhia de Jesus. E ele veio conhecer o Brasil. Imagine que nós estamos no ano de 1500. Não existia meios tão rápidos de transporte como nós temos hoje. Avião, ônibus, carro e por aí vai. Eram nas famosas caravelas. E Inácio chega aqui, passa um período como visitador e vê quão imensa era as dificuldades, quão imensas eram as dificuldades, quão grandes eram os desafios, porque o Brasil estava, vamos dizer assim, acontecendo, né? Estava nascendo ainda. E vamos nos lembrar, recentemente eu aprendi que não se fala mais índio, né? São povos nativos, ou povos originários, ou indígenas. Índio se tornou uma palavra feia no nosso vocabulário. Alá. Mas enfim. Aqueles povos que já viviam aqui, eles não tinham tanta, vamos dizer assim, cultura. Tinham uma cultura própria deles. Pesca e caça, e acabou. A maioria dos indígenas, eles eram que nem ciganos, nômades. Sendo assim, as cidades começaram a ser construídas. Mas como é que vai mudar esta mentalidade desse povo? Então, Inácio percebe que, como o país está começando, precisaria de pessoas com habilidades próprias de construção. Este ano eu estive no Espírito Santo e eu visitei um museu que conta a história um pouco do estado. E é impressionante a construção daquele prédio de 1500. Umas construções assim que nós ficamos nos perguntando como que eles fizeram aquilo, mas enfim. E Inácio percebe aquilo que nosso Senhor disse: a messe é grande, e ele volta para a Europa. Quantos homens vocês acham, quantas pessoas vocês acham que ele conseguiu recrutar para essa missão para o Brasil?
Chutem. Hã? 10? Muito pouco ainda. Hã? 20? É pouco ainda. 70. Um homem só conseguiu colocar na cabeça de um monte de doido para vir para o Brasil. Começando do nada. Não, vamos fazer uma missão ali. Catequizar. Construir as coisas. Não, vamos lá. É para salvar as almas, nós tá dentro. 70. Eles se dividiram em embarcações. E a primeira embarcação tinha 40 membros. 39, para ser mais exato. E a segunda embarcação acabou, por conta das turbulências do mar, se desviando da rota. Acontece que quando eles estavam nesse regresso para o Brasil, né, Inácio com seus companheiros, uma frota de corsários franceses, protestantes, atracaram junto com o navio de Inácio. E vamos nos lembrar, a reforma protestante estava a todo vapor. Então existia um ódio dos protestantes com relação à igreja. Se os protestantes têm um horror à igreja hoje, há 500 anos atrás era 1000 vezes maior, que eram capazes de matar, e assim o fizeram. Eram 31 portugueses e 8 espanhóis, totalizando 39, que derramaram o seu sangue para não renunciar à fé. E um menino, que era sobrinho do capitão, vendo naquela convivência com os jesuítas, pediu para se tornar postulante a Inácio. Inácio aceitou. Só que ele não tinha hábito. Depois que todos os jesuítas foram mortos, aquele menino, João, chega para os protestantes e diz: eu também sou jesuíta. Por quê? Os jesuítas na época eram quase que um cavalo de batalha da igreja. Eles iam onde ninguém queria ir. Se enfurnava em floresta, em mata. Iam mesmo para difundir a fé. Por quê? Vamos nos lembrar de onde é que vem essa bravura. Porque Santo Inácio de Loyola, ele foi soldado na guerra. Então ele incutiu no coração dos jesuítas que eles deveriam combater e lutar pela igreja, pela fé, pela expansão do papado, da igreja, da fé cristã, de nosso Senhor Jesus Cristo. E João diz: eu também sou jesuíta. E os protestantes dizem: como é que você é jesuíta, moço? Nem hábito você tem? Nem veste de padre você está usando? Não seja por isso. Ele foi lá, catou o hábito de um defunto, do defunto que estava já morto, vestiu o hábito e disse: estou aqui, sou jesuíta agora. E foi morto. Regaram com o seu próprio sangue a nossa pátria. Vinham para salvar as almas e acabaram derramando o seu sangue. Esse testemunho não pode ser esquecido. Tanto é que na oração coleta
nós dizemos assim: o padre falou: escolhestes Inácio de Azevedo e seus companheiros para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho, lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos para a vossa maior glória professar constantemente a fé que recebemos dos nossos antepassados. Muito bonita essa oração. Deus nos ajude a permanecer firmes na fé. Talvez nós não seremos chamados ao martírio, a derramar o nosso próprio sangue. Talvez. Mas todos nós somos chamados à fidelidade de Cristo e da Igreja. Não ter vergonha de se dizer católico. Não ter vergonha de fazer uma oração em público. Não ter vergonha de demonstrar publicamente a nossa fé. Para depois não fazer que nem uma senhora do MP que se incomodou com uma oração que estava sendo feita numa sessão, alguma coisa assim. Tu viu? Porque eles querem que a fé se torne simplesmente uma realidade privada, que nós não a manifestemos. E se nós não damos testemunho de maneira pública da nossa fé, nós envergonhamos Inácio e seus companheiros que derramaram o seu sangue para que nós aqui cheguemos, para que aqui nós possamos celebrar a Santa Missa. Vivamos a nossa fé com entusiasmo, com alegria, porque a semente e o sangue dos cristãos são sementes de novos cristãos. Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, rogai por nós.